Bom, vamos começar a nossa segunda aula. Nesse segundo experimento, nessa simulação de física, nós vamos observar agora que eu pretendo modificar a massa que eu tenho e mostrar a relação entre massa e aceleração. Então, por exemplo, vamos observar agora, eu tenho aqui uma massa de 50 quilos, aqui eu tenho um indicador de velocidade, e aqui eu tenho o nosso amigo que vai proporcionar a força que nós precisamos. Então, vamos observar o que acontece com uma força mais ou menos de 200 newtons. Quando eu chego a uma força mais ou menos de 200 newtons, observem que a velocidade continua aumentando. Se eu inverto o sentido da força, a velocidade começa a diminuir. Então, o que eu posso observar aqui? Eu posso observar que para uma determinada força, quando eu aplico uma determinada força sobre uma massa qualquer, sobre um objeto, o que eu tenho? Eu tenho uma variação da velocidade. No momento em que eu retiro essa força ela é retirada, o corpo ele vai permanecer com aquela velocidade que ele adquiriu. Essa é a primeira lei de Newton. Tudo bem? Por que ele continua com a velocidade que ele adquiriu? Porque nós estamos imaginando nessa situação que o atrito é zero e, portanto, não existe nenhuma força no sentido contrário ao movimento que ele está executando. Agora, se eu aplicar uma força em sentido contrário ao movimento, a velocidade do corpo começa a diminuir até que ele chegue à velocidade zero. Então, o que eu acabei fazendo? Eu acabei aplicando uma força sobre uma determinada massa e eu observo uma variação de velocidade. Toda vez que eu tenho uma variação de velocidade, eu estou tendo uma variação da aceleração, ou seja, eu tenho uma aceleração no sistema. Então, se existe força, existe, e se a força resultante não é zero, então eu tenho uma variação de velocidade. Se existe variação de velocidade, existe aceleração. Nesse caso, se a força estiver na mesma direção do movimento do corpo, ela vai aumentar a velocidade. No entanto, se a força estiver no sentido contrário ao movimento do corpo, ela vai diminuir a velocidade desse corpo. Então, vamos observar isso que eu falei. Então, eu estou aplicando uma força, eu aumento a velocidade. Então, esse corpo ele adquire uma determinada velocidade. Se eu aplicar uma força na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade aumenta. No entanto, se eu aplicar uma força na mesma direção, porém no sentido contrário ao do movimento, a velocidade diminui. Tudo bem? Então, o que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar aqui que o nosso corpo, que esse corpo, né, no caso, para uma massa de 50 quilos, ele apresentou essa variação de velocidade. Vamos colocar aqui uma massa de 200 quilos. Ao aumentar a massa, nós vamos ter a seguinte relação. Massa e aceleração são inversamente proporcionais. Então, se eu aumento a massa, eu diminuo a aceleração. Se eu diminuo a massa, eu aumento a aceleração, porque eles são inversamente proporcionais. Então, vamos ver o que a gente consegue obter aqui. Está vendo a dificuldade que o carrinho ele tem para que eu consiga aumentar a velocidade? Ou seja, a velocidade ela aumenta de uma forma mais lenta, vamos dizer assim. Tá? Se eu inverto, eu consigo diminuir a velocidade, só que também ela passa a diminuir de uma forma mais lenta. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou tirar e vou colocar aqui uma massa menor, uma massa de 40 quilos. Então, o que eu vou fazer agora? Vamos lá, eu estou com zero, vou aplicar uma força de 100 newtons. 100 newtons dividido por 40 dá uma aceleração de 2,5 por segundo. Então, eu obtenho uma aceleração de 2,5 por segundo. Vou inverter tudo, olha só, como o ponteiro se movimenta muito mais rápido. Então, olha só.
Então, ao aumentar a força, eu acabo conseguindo variações de velocidade no intervalo menor. Por quê? Porque a aceleração é muito maior. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Vamos iniciar aqui o nosso sistema. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Eu coloquei 200 quilos, vou colocar mais 50. Eu vou colocar mais o nosso amigo aqui, mais 80. Tá? Então, eu estou com... Tira ele, né? Vou colocar aqui 300 de massa. Então, eu vou aplicar a força. Olha lá, observem como o ponteiro da velocidade agora ele se move de uma forma mais lenta. Por quê? A aceleração que eu estou obtendo é bem menor, porque eu aumentei a massa. Tudo bem? Se eu inverter agora o sentido da força, a velocidade começa a diminuir. Então, esse é o conceito que eu gostaria que vocês entendessem, tá? Que massa e aceleração são dois conceitos inversamente proporcionais. Tudo bem? Então, eu vou tirar a massa. Vamos colocar aqui só o cidadão e a menininha, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Vamos colocar aqui, eu tenho 120 quilos. Vou aplicar uma força. E ao aplicar essa força, eu acabo obtendo uma variação da minha velocidade. Porque força dividido por massa é aceleração. E a aceleração é a variação da velocidade no tempo, tá? Apesar de eu estar aplicando uma força constante, eu gero uma aceleração também constante, mas, no entanto, a velocidade ela é variável. Tudo bem? Então, é mais ou menos isso. Então, é mais ou menos isso que eu queria mostrar nessa aula. Ou seja, que força, quando eu aplico a força sobre um sistema, ele vai me gerar uma aceleração. Só que essa aceleração ela vai ser proporcional. Ela vai ser proporcional ao quê? Inversamente proporcional à massa. Quanto maior a massa, menor a aceleração obtida. Quanto menor a massa, maior a aceleração obtida. Então, para uma massa de 300 quilos, eu vou obter, eu vou obter uma variação de velocidade menor. Agora, para uma massa, vamos dizer assim, pequenininha, eu obtenho uma variação da velocidade maior. Tudo bem? Então, basicamente é isso. Vamos ficando por aqui nessa aula.